Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Com satisfação cumprimento a todos nessa nova oportunidade de abrirmos a palavra de Deus através da lição. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por podermos adentrarmos na Tua palavra mais uma vez, buscando orientações para trilharmos no caminho que Tu nos tens chamado. Prepare-nos, Senhor, sustenta-nos com o Teu Santo Espírito, nos alimentando com a Tua palavra, nos proporcionando as devidas condições de pregarmos o Evangelho da forma que Tu tens aguardado de cada um de nós neste mundo. Sustenta-nos, guia-nos, dirija-nos, abençoe-nos e proteja-nos. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como o Evangelho transforma comunidades. Veja que a lição tem sido bastante contundente no espírito missionário. E é nada mais, nada menos do que a missão do ID tem proclamado e conclamado na história do cristianismo. Não só na história do cristianismo, na história da relação de Deus com o seu povo, desde que eles se tornaram raça caída, para que eles voltem a fazer parte da raça eleita, habitantes novamente do reino eterno. Veja o verso principal. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Veja, meus queridos irmãos, ele circulou pelo velho mundo, especialmente nas adjacências aonde habitava o seu povo, pregando o evangelho do reino, as boas novas do reino eterno. E, ao mesmo tempo, ele supria as necessidades do povo, principalmente mantendo-os saudáveis, curando toda sorte de enfermidade. Na realidade, a maior sorte era ter ele. Essa não tem sorte maior. Não tem virtude maior na vida de um ser humano, de um mortal, do que ter Jesus com ele, que é o Deus do impossível. E isso transformava de maneira incontestável qualquer ambiente por onde ele passava. O segundo tema, a declaração da missão de Jesus. Lucas capítulo 4, verso 16 ao 19, nós podemos perceber que o que Jesus comentou aqui nesses versos está em profunda harmonia com o que o profeta Isaías profetizou que aconteceria. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Note que o que acontece no verso 3 do capítulo 61 de Isaías em diante, Jesus não fez alusão, porque era justamente um contexto que seria vivido pela igreja que ele deixaria estabelecida. Tudo o que aconteceria, segundo a visão do profeta Isaías, dali para frente, era parte da história da igreja, iniciada por Cristo e prosseguida pelos seus apóstolos e discípulos de todas as épocas, até chegar em mim e você, para que nós possamos assistir, contemplarmos juntos a grande colheita dessa grande seara que ele iniciou o plantio na era cristã, e todos juntos poder não só assistir a sua vinda em majestade agora, mas como depois, mais tarde, assistir a cidade santa, com todos descendo juntos para habitar neste velho mundo novamente, conforme a visão do profeta João em Apocalipse, capítulo 21. Portanto, se atendo na declaração, então, do que disse Cristo, veja que o verso 1 e 2
do capítulo 61 de Isaías, que é o que ele trabalha entre o verso 16 a 19 do capítulo 4 de Lucas, está voltado especificamente para o ministério dele, para a parte dele no trabalho pioneiro de estabelecimento da igreja. O resto seria inspirado naquela realidade e faria parte da nossa missão, da missão da igreja, tanto do ponto de vista congregacional como individual, de cada servo e serva do Senhor em toda a história da humanidade. O restante é conosco. Todo o restante profetizado por Isaías, no capítulo 61, do verso 3 em diante, é comigo e contigo. Já parou para pensar nisso, meu amado irmão? O que será de nós se não valorizarmos a oportunidade que Deus nos deu para demonstrarmos que realmente nos assemelhamos com Ele? Que amando o semelhante e atraindo-o para o seu reino, convidando membros da raça caída para fazer parte da raça eleita. É só essa a missão. Esse é o sentido da nossa vida. Esse é o propósito da salvação. Evangelizar e atrair almas aos pés de Cristo. Seja com testemunho, seja convidando alguém para assistir ao estudo, seja compartilhando lições, compartilhando estudos bíblicos, da maneira que for possível. Temos que ser úteis na causa de Deus. Ame seu próximo. Terceiro tema. Analisando Lucas capítulo 10, verso 25 a 27, podemos concluir, ao lermos esse contexto, que religião egoísta não confere com a verdade e muito menos com a realidade do Calvário. Deve fazer parte de toda igreja que se diz verdadeira e faz parte do contexto bíblico se preocupar com o semelhante. Ação social, ação missionária estão de mãos dadas. Religião egoísta, o indivíduo egoísta não condiz com a obra do Mestre, muito menos com a verdade. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. É tudo que Lucas capítulo 10, verso 25 a 37 está nos expressando. Amor ao nosso próximo é fundamental, tanto do ponto de vista social como missionário, espiritual. A receita completa, quarto tema. Quando Cristo comentou em Mateus 5, verso 13, que vós sois o sal da terra, meus amados, qualquer cozinheiro sabe, e não precisa ser cozinheiro, qualquer indivíduo sabe que o sal é uma forma padrão de tempero que exige perfeição. Passou ou faltou, desequilibra o paladar e o prazer. É automático. Basta desequilibrar para mais ou para menos para danificar o paladar e o prazer. E assim é na vida cristã. Assim é na vida missionária. Precisamos sermos usados como instrumentos vivos nas mãos de Deus para que possamos transferir prazer do tempero de uma vida gostosa para o mundo ao nosso redor. Todos, quando comem um prato legal, um prato gostoso, quer saber a receita. Será por quê? Meus amados, quando nos envolvemos com o mundo ao nosso redor, devemos despertar esse prazer neles. A hora que as pessoas olhar para nós e perceber o brilho da luz de Cristo em nós, entenderão que estamos associados com a fonte do prazer, com o tempero eterno, com a alegria eterna de fazer parte do reino eterno. Ser identificado como sal da terra é algo muito prazeroso. Saber que você tem uma receita prazerosa, feita com tempero perfeito,
de forma ambulante por onde você passa, isso é lindo. As pessoas não se esquecem. Elas sempre desejarão estar juntas para ouvir mais, para sentir mais o prazer desse sabor maravilhoso do alimento do reino, do pão que desceu do céu, do pão perfeito. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Não se esqueça, a receita completa é só com tempero perfeito. Do contrário, sempre vai faltar alguma coisa. E olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa vida e nossa fé, é impossível não apresentar uma receita perfeita. Basta deixar que a luz dele brilhe através de nós. E todos terão prazer no reencontro e no novo bate-papo. Sempre. Porque sempre apresentaremos um prato maravilhoso, vindo do reino dos céus. Um maná vivo, um pão vivo que desceu do céu. E as pessoas jamais se esquecerão. E terão sempre prazer de lembrar e continuar levando essa receita a outros. Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Cultivando o campo espiritual, quinto tema. Ao ler o Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 31 até o verso 42, nós perceberemos ali o testemunho vivo da conversão de muitos samaritanos, graças à parceria daquela ex-prostituta, da mulher samaritana com Jesus. Observem no contexto que ela saiu à frente, abrindo um caminho para Jesus passar. Aonde ela semeou, Jesus colheu. Coisa lindíssima. Olha, Jesus, graças ao trabalho dela, foi obrigado a ficar 2 dias ali, como afirma o texto bíblico. E muitas conversões aconteceram. E por fim, as pessoas não só se converteram, porque ouviram e admiraram dela que era quem era, e hoje quem estaria sendo, demonstrando que estava apresentando de uma receita perfeita que recebeu de tempero para uma nova vida, uma nova criatura, mas eles passaram a se identificar que agora estão conversando com ele próprio e se convertendo por confirmar tudo aquilo que a mulher já tinha dito a respeito dele. Que coisa mais linda, meus amados irmãos. É um exemplo perfeito a ser seguido. Essa parceria de plantadores e colhedores. Ela plantou, Jesus colheu. Paulo e Apolo entenderam muito bem essa mensagem também. Fizeram muito isso. Paulo plantava, Apolo colhia, Apolo plantava, Paulo colhia. E você? Tem se preocupado em plantar? Tem se preocupado em colher? Não importa quem plantou? Mas colher para o reino dos céus. A parceria de Cristo e da samaritana, essa parceria compreendida por Paulo e Apolo, Paulo e Silas, Paulo e Marcos, e por nós e tantos outros servos de Deus espalhados sobre a face da terra, tem plantado e tem colhido incansavelmente este alimento perfeito, de um tempero perfeito, que expõe uma saúde espiritual perfeita para a honra e glória de Deus. Nós somos mortais, mas a vida, a luz que transferimos do céu através da palavra de Deus, meus amados, não tem dinheiro que paga. É um prazer muito grande, é maravilhoso ser testemunhas do reino, pregar a palavra para o mundo ao nosso redor, mostrar o tempero perfeito, a receita mais gostosa. Não existe receita mais gostosa do universo para um mortal do que a vida eterna. Como voltar a viver a vida eterna? Como voltar a fazer parte do reino de Deus, do reino eterno? Pense nisso, meu querido irmão. Pense nisso, minha querida irmã. Mas isso só é possível
cultivando o campo espiritual. Se não aprendermos a cultivar o campo espiritual, o resto é tão rápido quanto o orvalho que cai de manhã e seca logo que o sol sai. Assim é a vida do mortal. Mas aquele que cultiva o evangelho do reino, não é assim não. Ele pode até descansar no Senhor, mas o seu testemunho é eterno. Porque ele transmitiu a luz que não é dele, é de Deus. Pense nisso. Isso tem peso. Sexto tema, plantio de igrejas. Ao estudarmos Mateus capítulo 10, versos 5 ao 10, temos aqui o relato da missão dos 12. Observem que nas orientações prévias que Cristo deu, preparando os discípulos para que mergulhasse nessa missão, eles deveriam claramente se tornarem dependentes absolutos do poder de Deus. Não se preocupar com nada do sustento diário que Deus proporcionaria esse sustento por onde quer que eles passassem. Seja hospedando eles na casa de alguém, alimentando eles na casa de alguém, mas contudo, não prometeu para ninguém que eles não sofreriam decepções, mas deu orientações como agir em todas as situações. Agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Aqui ele diz: não vá à cidade de samaritanos, mas vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vai aos gentios. Nós sabemos que a missão de Cristo e o seu ministério agora estava funilando para terminar a obra que os judeus deveriam estar fazendo. Mas lamentavelmente sabemos que ele veio para que eram seus e os seus não quiseram. Então agora eles deveriam dedicar esse trabalho. E quem era o Israel de Deus original? Não eram as antigas 12 tribos de Israel? As 10 tribos do norte, que na época da morte de Salomão seguiram Jeroboão, foi estabelecida a capital em Samaria. Esse era o Israel. Os do sul, Benjamim e Judá, eram as tribos do sul, eram os judeus. Jesus nasceu na tribo de Judá, na descendência de Davi. Mas agora ele disse: vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele estava envolvendo todo o contexto do antigo Israel. O problema é que a Bíblia não foi escrita na nossa língua. E aí a forma com que colocam muitas traduções, em alguns idiomas fica assim meio confuso para entender o alinhamento de raciocínio que a palavra quer de fato expressar. Mas aqui o texto é muito claro, juntando as peças do quebra-cabeça não é difícil de entender. Veja que Cristo queria combater a ideia de espírito político. Não era para mexer com politicagem, com tendências políticas e nada. A questão é espiritual, é salvação. Tanto samaritanos, quanto judeus, como gentios conversos que haviam se apostatado, se distanciado do propósito divino, eram para serem atendidos. Deveriam ser atendidos por essa missão dos 12. E nesse contexto, eles seriam sustentados por Deus durante a missão, de forma plena e absoluta, e se caso sofresse alguma decepção por rejeições de qualquer natureza, era para eles saírem daquele lugar e seguirem em diante. E banar a poeira dos pés daquela casa, ou até mesmo de uma cidade que o tivesse rejeitado. Aí sim, percebemos que a missão envolvia as 12 tribos de Israel. Todo Israel de Deus. Mas o foco era o apostatado. Aqueles que estavam longe da luz, que se desviaram da luz. O Senhor se preocupa com todos os que estão apostatados. Todos os que estão se apostatando. É muito mais fácil para um apostatado cair a ficha
do que para um novo converso. Desistir das velhas ideias que passou a vida inteira arraigado. Aquele que está apostatando ou que apostatou conhece todo o conceito da verdade, conhece toda a estrutura da verdade. Com pouca conversa, se ele ainda tem o Espírito Santo com ele, ele vai entender a conversa rápida e vai tomar mudanças rápidas. Por mais revoltado que seja, por mais encrenqueiro que seja, é mais fácil um apostatado assimilar a linguagem da palavra de Deus, sentir a conexão nova com o Espírito Santo e com o Eterno e com a verdade, do que um novo na fé, que para se converter muitas vezes, quem sabe, depende de fortes emoções, de fortes acontecimentos na vida, exceto exceções de pessoas muito sensíveis, que já buscam clamando há anos e está esperando só a oportunidade. E essa oportunidade apareceria os 12, aparece eu e aparece você. Hoje, a mesma coisa. No mesmo espírito, na mesma missão. Pensa, como plantar igrejas novas sem se preocupar com os apostatados? Por outro lado, se o apostatado não tiver oportunidade de reconciliação, pense nisso. Que pedreira, que muralha que ele vai formar para o estabelecimento de uma igreja naquele lugar. Pense nisso, raciocine. A importância de preocuparmos com os apostatados, com as ovelhas perdidas da casa de Deus. É de suprema importância raciocinar dessa forma como igreja e como indivíduo. Não podemos abrir mão dessa missão. Mas, infelizmente, o diabo tem conseguido impregnar, alastrar preconceito na mente de muitos membros e líderes de igrejas sobre a face da terra, que os apostatados são tratados como se fosse um lixo. E eles deveriam ser tratados com a maior atenção, com o maior carinho, com o maior respeito, com a maior dignidade. Porque diante de Deus, todo mortal por si próprio está perdido. Somente com a graça de Deus podemos nos manter salvos. Hoje, ontem já passou, amanhã está muito longe. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. A missão é para nós mortais. A salvação é para nós mortais. A oportunidade é para todos igualmente. Seja para o frio, seja para o morno, seja para o quente. O quente vai continuar quente porque ele está em conexão com a luz eterna, com a fornalha eterna, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O frio, ele pode se tornar quente. Basta ter a oportunidade. E eu e você somos a oportunidade. O morno, semelhantemente. Por que esperar que o morno seja vomitado? Por que esperar que o frio se torne uma pedra de gelo, se torne uma geleira? Para quê? Façamos a obra do Espírito, que ele é fogo. É o fogo, o batismo do fogo é o batismo do entusiasmo missionário, da decisão de não voltar atrás, de ir avante, com esse fogo maravilhoso, derretendo qualquer pedreira, derretendo qualquer geleira, aquecendo qualquer mornidão e cumprindo com a obra do Senhor. Mas é fundamental, se quer plantar igrejas, lembrar das ovelhas perdidas. Elas agregam um exército rápido. Não se esqueçam, elas precisam de oportunidade. Como eu e você temos a oportunidade, já tivemos um dia e temos todos os dias, eles precisam também. São mortais como eu e você. Sétimo tema. No grande conflito não há território neutro. Tem um trecho aqui da pena inspirada, Things of the Times, de 11 de setembro de 1893. A menos que a igreja seja a luz do mundo,
ela será trevas. Essa é uma afirmação contundente e nos faz lembrar das palavras de Cristo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Jesus deixou isso bastante claro, meus amados irmãos. Não existe território neutro. De que lado você está? Senhor Deus, conscientiza a nossa mente, a nossa vida, para que jamais deixemos de fazer parte do Teu reino. Que possamos, pela Tua graça, sempre compartilhar a Tua palavra, tanto com o mundo ao nosso redor, como com as ovelhas perdidas do Teu reino. Que possamos, pela Tua graça, cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Capacita-nos com o nosso rebatismo diário no Teu Santo Espírito, no batismo diário do fogo do Teu reino, para que a Tua palavra alcance de maneira poderosa todo mundo ao nosso redor, para que a Tua missão possa ser cumprida na porção que Tu tens dividido com cada um de nós. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu que não sabe mais sorrir, através de minhas mãos